Feministas têm uma posição muito crítica sobre a colega da senhora do Ministério do Meio Ambiente, justamente por posturas muito radicais, por posições de extremo protecionismo, preterindo o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, como também o senador Zequinha Marinho falou. Então, a parte ambiental de tudo, pelo menos do Brasil, lógico, do que a senhora apresentou, nós já temos aprovação. As comissões de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional e Turismo debatem o Plano de Aceleração do Crescimento PAC, lançado pelo governo em agosto de 2023, com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. A ministra irá apresentar, dentre outros assuntos, a Rota de Integração Sul-Americana como recorte do novo Programa de Aceleração e Crescimento. E foi ele, o senador Jorge Seife, que frente a frente com a ministra de Lula disse grandes verdades, mostrando para esta petista que o povo está muito atento do que está de fato acontecendo no governo Lula e que isso só pode atrapalhar o povo brasileiro. Ele não poupou palavras. Jorge Seife, conhecido por não ter papas na língua, falar o que pensa, doa quem doer, desta vez não foi diferente. Detonou com Simone Tebet, ao vivo. Vejam. Senhor presidente, muito bom dia. Bom dia, senador Marcelo Castro. Senhora ministra, muito bem-vinda aqui no Senado. Te agradeço pela apresentação da senhora, da sua equipe, da senhora Renata, o senhor João Vilaverde. É empolgante e animador ver um projeto dessa magnitude. E eu creio, ministra, que a senhora e a sua equipe podem escrever o nome na história do Brasil se esse projeto realmente for viabilizado. A senhora sabe que o Brasil tem muitos problemas, mas quando se fala em produção, o nosso maior problema no Brasil e na minha Santa Catarina se chama infraestrutura. Então, esse projeto aí anima o nosso coração e nos dá muita esperança no futuro. Eu tenho algumas questões para a senhora. Basicamente, um pedido que é reiterar o pedido do senador Esperidião Amin e do senador Zequinha Marinho de sermos atualizados disso, porque é muito bacana, inclusive para destinar emenda, para participar, para contribuir. Eu acho que a senhora já se comprometeu em atualizar no site, mas além disso, talvez até fazermos trimestralmente uma reunião como essa aqui, porque nada como olho no olho, né, como face a face. Uma segunda pergunta que eu tenho para a senhora é se já existe cronogramas, porque, lógico, a senhora falou que é uma obra de Estado, é uma obra que ela, na verdade, não termina nunca, porque outras vias vão ser integradas ao longo da história, como a senhora falou, cidade de 50 quilômetros, vão querer integrar, etc. Então, uma estrada, né, um programa para a vida inteira. Mas e cronogramas, pelo menos, para a parte brasileira? Os outros países, a senhora não pode dizer que depende de aprovação, depende de financiamento do BID, depende de financiamento não sei o quê. Mas, se nós concluirmos, ministra, essa parte do Brasil, somente do Brasil, olha, é um sonho para todas as regiões, né? Então, a primeira coisa que eu queria pedir para a senhora seria um cronograma, né? E por que eu digo isso? O PAC, ele já foi um programa do atual governo no passado, do governo Lula, do governo Dilma. E houve algumas reportagens que eu assisti e o percentual de entrega dos programas PAC, infelizmente, foram muito baixos. Não chegaram a 50% das promessas. Então, como é um programa PAC, a senhora está agora diante dele, e pelas fotos, pelas viagens que a senhora fez, é inegável que está havendo um esforço que nós comumente não vemos como se fala de planejamento. Então, além do cronograma, eu queria saber com a senhora se a parte ambiental desses projetos elas já estão aprovadas ou em aprovação. E também digo para a senhora o motivo. Os próprios governistas têm uma posição muito crítica sobre a colega da senhora do Ministério do Meio Ambiente, justamente por posturas muito radicais, por posições
de extremo protecionismo, preterindo o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, como também o senador Zequinha Marinho falou. Então, a parte ambiental de tudo, pelo menos do Brasil, lógico, do que a senhora apresentou, nós já temos aprovação. E por fim, agradecer a senhora, parabenizar a senhora e fico no aguardo dessas respostas aí. Muito obrigado. Senador Jorge Seife. E sim, o senador Jorge Seife questionou a ministra de Lula, Simone Tebet, e fez várias perguntas para ela, inclusive citando ela, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Olha o que vai responder a ministra, ficou totalmente encurralada. Vejam. Vai estar aqui. Então, com a palavra, a minha ministra Simone Tebet. Não, de novo, eu vou agrupar as 3 perguntas em uma, exceção do cronograma, porque todos falaram em ferrovias e eu aqui pensando alguma coisa em conjunto, né? Nós não podemos esquecer, quando fala na questão da sustentabilidade, a gente tem outros órgãos que estão que fogem um pouco dos agentes políticos, executivo e legislativo. Nós temos Judiciário, Tribunal de Contas Estaduais, Tribunal de Conta Federal, nós temos Ministério Público Estadual, temos Ministério Público Federal. Talvez essa comissão, de novo, possa estar gestando, à luz do próprio PLS, que o senador Zequinha colocou sobre ferrovias do senador Serra, e eu sou suspeita, porque acho que tudo que Serra coloca a mão já nasce pronto. Eu fui colega dele 8 anos, meu pai teve o privilégio de ser, eu acho que foi uma das maiores, e é ainda, uma das maiores cabeças pensantes do Brasil, independente se gostemos do posicionamento ideológico, político ou não, em qualquer assunto, especialmente quando a gente fala de economia e quando a gente fala de desenvolvimento regional. Eu me lembro que eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e o senador Serra célebre, conhecido por alguém que dorme de manhã. Então, ele dorme muito tarde. Ele vai dormir 4h30 da manhã. Então, ele não vai conseguir acordar às 6, né? Então, quando a gente começava as reuniões da CCJ, estava, assim, aquela maior discussão sobre qualquer assunto dos mais polêmicos. E a Comissão de Constituição e Justiça, os senhores sabem que passa não só aspecto jurídico, constitucional, mas muita coisa de economia da CAI cai lá, né? E eu me lembro assim, ele chegava às 11 horas da manhã, quando ele precisava fazer a intervenção, e ele sentava exatamente naquele canto assim, quando ele erguia o microfone, agora eu vou confessar aqui um pecado, eu pulava todo mundo da lista e dava a palavra para ele, porque em 3 minutos ele vinha com uma solução para o desenvolvimento do país. Era impressionante. Claro que todos reconheciam por todo o trabalho que ele tinha preferência dos 3 minutos dele, mas enfim. Então, eu acho que isso tudo para responder o seguinte, acho que essa comissão pode pensar, obviamente com interlocutores do Congresso, do Poder Executivo, num marco regulatório mesmo, amplo, de ferrovias no Brasil. Porque senão a gente não vai sair do lugar. Porque não depende só do Executivo. E não depende só do Legislativo. A gente depende de fatores de órgãos de fiscalização e controle que nos controlam também, porque é assim que diz a Constituição. E acho que com equilíbrio a gente chega. É por isso, inclusive, que esta comissão que foi criada, eu fiz questão de colocar o Ministério do Meio Ambiente também. Porque como tem muito Ministério de Infraestrutura, para eles pegarem desde o começo, é um ministério diante de 12. Então, é um voto diante de 12, mas justamente para mostrar, eles não chegarem atrasados na pauta e fazerem os questionamentos que poderiam ser feitos antes. A gente está caminhando bem. Eu gostaria de responder a pergunta do Jorge para encerrar. E eu agradeço, Jorge, porque falhou na minha apresentação, talvez a parte mais importante final. Eu não estou conseguindo voltar aqui. Mas vamos lá. A Rota 1 é o amarelo, tá? Do lado do Amapá, senador Jorge... vai voltar? Então tá, pode voltar. Podia ser aquela, acho que aquela estava boa, mas tá bom. Do lado do Amapá, só falta aquele... Para realmente começar... Eu preciso das 6, das 5, mas para começar, você vai falar quando é que os produtos podem chegar para o Caribe por aí.
essa obra já está em processo de licitação. Como é um trecho de 90 quilômetros, nós acreditamos que até final de 2026 esse lado já esteja pronto. Do lado da Guiana, aí é uma obra dentro da Guiana que a gente acha que vai levar uns 3 anos, eles já estão buscando financiamento pela CAF e pelo BID. É a informação que eu tive. O linhão de energia do lado do Brasil fica pronto em 2025 e o resto é recuperação que não atrapalha o processo. Então, assim, 26 do lado de cá, provavelmente 28 do lado de Roraima. Qual o trecho que a senhora está se referindo? O número 4 em Amapá, 2026. Então, a gente já tem o acesso no Amapá à sua direita, número 4. A gente já teria o acesso para Guiana Francesa, Suriname, Guiana e Caribe, e Canal do Panamá e China, até final de 2026, claro. Se nenhuma intempérie no processo. O dinheiro do orçamento, e a fala da senadora Rosana, esse dinheiro já está reservado do PAC. Então, não tem sentido essa obra paralisar, tá? Então, isso está tudo no PAC. Eu fiz o cuidado de... Não estou conseguindo avançar aqui, vocês que estão... Você pode passar, por favor. Isso. A Rota 2, eu basicamente preciso de dragagem, que iniciou agora, fica pronta em menos de um ano, para a COP30 ela vai estar pronta, e o que eu realmente preciso pelo lado do Brasil é a alfândega no número 1. No Porto de Tabatinga, eu estou correndo porque eu já tinha apresentado, mas se algum senador quiser alguma informação, eu dou. Nós já tivemos concurso da Receita Federal, já falei com o presidente Lula, já falei com o ministro Haddad e já falei com o Barreirinhas, que é o chefe da Receita. Ou seja, nós temos condições de ir para a COP30, de colocar uma alfândega ali, e aí, obviamente, o vice-presidente na parte toda de comércio exterior. Tivemos na Colômbia, só não tivemos no Equador, tivemos na Colômbia e tivemos no Peru, e do lado a notícia boa dessa rota é que do lado de fora está pronto. Aí a hidrovia, o que está em roxinho, tudo é hidrovia. E acho que foi o senador... Alguém comentou sobre as dificuldades das cordilheiras. É verdade, mas elas já existem. Pode não passar todo tipo de produção, mas pode passar toda a agroindústria, a indústria brasileira de produtos, ela passa tranquilamente pela... E um pouco mais lenta, até grãos e carne. Principalmente carne passa aí, tá? Então, essa rota é uma rota que nós poderíamos seguramente dizer que final de 25, se quisermos, aí é o presidente, mas até 26, com certeza essa rota já está pronta. A Rota 3, que é a verde, interligando a Rota 1 com a Rota 2, só para vocês olharem, ó, a Ferrogrão que todo mundo falou, ó, tá ali, né? Foi a única ferrovia que eu coloquei no mapa, tá? Porque eu vou explicar por que nós não colocamos a Norte e Sul, nem eu chamo de Leste-Oeste, a FICO e tal. Essa é por conta do mar que eu acho que a gente vai precisar de investimento privado, não só nacional, mas estrangeiro, de outros países, porque a gente não consegue, é muito caro o quilômetro de uma ferrovia. Mas ela tá ali. A Rota 3, aqui é Tabatinga, lá? Aqui. A Rota 3, o número 1, senador Jorge, que é a de Rio Branco, mas que beneficia uma parte de Rondônia, Mato Grosso, o Amazonas e também o Pará, porque o Pará pode vir por cima pelo rio, e também Mato Grosso aí não vai interessar muito. Esse trecho da número 1, onde está 1, essas obras estão praticamente prontas. Tem um trecho ruim de BR, mas que passa. Então, essa Rota 1 é a primeira que poderia estar sendo lançada final do ano que vem. A mais demorada é a de baixo, lá embaixo, não pelo lado do Brasil. Eu tive em Cáceres semana passada, do lado do Brasil está pronto. O que a Bolívia quer, e nós estamos indo com o presidente Lula semana que vem para tratar desse assunto, que é o que interessa a senadora Rosana. Tivemos lá na sua terra, embora Sinop seja mais ao norte ali, né? Do lado do Brasil está pronto. A Bolívia, que está com dificuldade orçamentária e financeira, quer saber o seguinte: se nós buscarmos financiamento com os bancos, vocês realmente vão utilizar essas estradas? Vai ter produção? Mato Grosso vai escoar por nós? Então, por essas estradas, nós vamos lá justamente para tratar, entre outras coisas, esse assunto. E se for verdade, a partir daí eles têm Fomplata, CAF, BID, fora os outros bancos que a gente ainda vai procurar para financiar. Aí eu diria que é uma coisa de 2 anos e meio, 3 anos, porque também tem uma notícia boa. Se você olhar por Vila Bela, o trecho é menor. Então, ele pode primeiro concluir lá, vai fazer as duas ao mesmo tempo, né? E o trecho maior fica pronto um pouquinho depois. Agora, a notícia boa, eu digo intermediária, é
ao número 3, que é a que interessa a Roraima definitivamente, embora a Roraima vai poder usar, por enquanto, a Rota 1, o número 1 ali. Essa obra está pronta, já está licitada, pronta para dar ordem de serviço e... É uma ponte. E o presidente Lula quer, talvez, não sei se na volta da Bolívia a gente para lá. Eu não sei, vai depender da agenda. Mas já dá para dar ordem de serviço nos próximos 15 dias. Agora é uma ponte de 2 anos e meio. Vamos supor 3 anos, na pior das hipóteses. Mas a hora que começa, o dinheiro está em caixa, ou seja, não começa a obra no Brasil sem orçamento. Então eu tive cuidado, senadora Rosana, e a senhora tem absoluta razão, de construir essas artérias, junto com os secretários, começando pelas obras que já estão no PAC, que não vão endividar o Brasil. Nós não vamos abrir espaço fiscal, não tem gasto a mais pela responsabilidade fiscal. Isso já estava naqueles 70 bi do orçamento. Aí, alguém lá de Mato Grosso vai falar o seguinte, tudo bem, eu estou vendo Sinop lá, estou vendo Cáceres lá, mas não estou vendo Rondonópolis. Se ele quiser fazer uma via, ele busca financiamento de estrada municipal, estrada estadual, com os bancos públicos, inclusive o BNDES, e essas veias vão se integrar a essas artérias a médio prazo. Por isso que eu disse, é um projeto que inicia agora, a gente conclui etapas, mas é um projeto de geração. Daqui 10 anos nós vamos estar falando dela, daqui 10 anos nós estamos falando de integração de outras regiões, daqui 20 anos, e eu não coloquei Goiás, mas Goiás é atendido, o interior de São Paulo, pela Rota 4 que eu passo agora, é beneficiada também. No cronograma, essa obra depende só de 2 pontes. As outras eu coloquei porque são melhorias, adequação de BR em Santa Catarina, nós vamos falar disso lá com a bancada de Santa Catarina à tarde, então a gente vai falar sobre Santa Catarina com tranquilidade. Mas assim, para começar mesmo, falar assim, já dá para vir para o Pacífico, nós precisamos no Paraná da ponte que Itaipu está fazendo. Lembra a ponte, como que é que se chama? Ponte, a ponte da Amizade. Ponte da Amizade está fazendo uma paralela ali. E a ponte em Porto Murtinho, no meu estado. Essa ponte fica pronta o ano que vem. E do lado do Paraguai, o pedaço em marrom é o que falta, fica pronto em 2026. Ou seja, essa é uma rota que provavelmente o presidente Lula ainda inaugura no seu mandato. Se tiver alguma dúvida... E, por fim, do cronograma, nós estamos reavaliando o cronograma em função do desastre, mas essa rota já existe precária, no sentido assim, de tem muitas coisas assim que todo mundo pede. Nós temos 3 obras importantes nessa rota. O resto a gente vai construindo ao longo dos próximos 3 anos, 4 anos no máximo. O aeroporto binacional que já foi inaugurado, então já está resolvido. A dragagem da Lagoa Mirim, que vai ter que refazer o projeto por conta do desastre, mas é uma dragagem de 1 ano, então depois do projeto pronto, licitado, em 1 ano ela está pronta. Então eu não sei quanto tempo vai levar o projeto e a licitação. Vamos supor que 2 anos... provavelmente. E uma ponte que está faltando ali é o número 1, para atender mais, inclusive, ficar mais próximo ali de Santa Catarina, que é aquela ponte binacional também, que está no PAC. Tá? Então, assim... Desculpa, a senhora falou de aeroporto binacional, onde seria? Rivera, entre o Uruguai e a fronteira do Rio Grande do Sul. Já foi inaugurada essa recente. Tá? Então, assim, resumo da ópera... As artérias, nós temos condições de interligar o Pacífico, pelo menos uma perninha, até final de 2026, praticamente as 5, pelo menos 4. E até 28, com certeza, esses projetos todos estão muito bem estruturados, e a partir daí é céu de brigadeiro. A partir daí ninguém segura o Brasil. E vocês, o que acharam de Jorge Seife frente a frente com a ministra de Lula? Vocês viram sobre o PAC? Na verdade, nós não estamos vendo nada disso. Isso é delírio do governo. Eles falam que vão entregar tudo isso, mas o que estamos vendo é o que está acontecendo, de fato, no Brasil. Deixe aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Folha Conservadora vai ficando por aqui. Agradeço a cada um de vocês. Muito obrigada a todos. Até um próximo vídeo.